Marcos capítulo 5. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito. E traga, Senhor Jesus, aos nossos corações o ensinamento da tua palavra. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, queridos. Nessa manhã, eu preguei sobre um texto da libertação daquele endemoniado gadareno. E falava aqui de manhã a importância que Deus dá para pessoas e não para coisas. Porque na libertação daquele homem, os espíritos que se apoderaram do corpo daquele homem, que fazia com que ele sofresse muito, foram todos para uma manada de porcos. E a palavra do Senhor disse que esses porcos se jogaram ladeira abaixo. E eu estava contando que os estudiosos fazem um valor aproximado do quanto custaria, por exemplo, uma manada de porcos, de 2.000 porcos, por exemplo, em reais. E aí, os estudiosos dizem que o valor aproximado de 2.000 porcos seria de 500 mil reais. Então imagina, o custo da libertação daquele homem custava 500 mil reais. Para quem estava acostumado a ver aquele homem possesso, perturbado, destruído, eles não estavam nem um pouco preocupados se ele permanecesse endemoniado ou não. Eles não queriam perder o seu dinheiro e o seu patrimônio. E eu contava aqui de manhã que eles expulsaram Jesus da terra, ou pediram para que Jesus saísse da terra, porque a presença de Jesus na terra era prejuízo para eles. E aí nós, muitas vezes, olhamos para a nossa vida e vemos que nós preferimos muitas vezes que Jesus saia da nossa casa do que a gente venha ter qualquer prejuízo material. A palavra do Senhor nos ensina que a presença de Jesus em nossa casa, em nossas vidas,
requer de nós algumas renúncias, e muitas pessoas não querem renunciar a nada. Muitas pessoas não querem perder nada. E às vezes preferem que as coisas permaneçam do jeito que estão. Então eu prefiro ter alguém perturbado perto de mim do que ter prejuízo. Eu prefiro ter alguém sofrendo perto de mim do que eu ter que recomeçar minha vida novamente. Isso demonstra que não é de hoje o quanto o homem é egoísta. Isso demonstra o quanto o homem é autossuficiente, individualista, avarento. Porque muitas vezes o que mais vale para o homem são as coisas do que gente. Sendo que Deus pouco se importa com coisas. Deus se importa com gente. Deus se importa com você. Jesus se importa com a sua família. Está entendendo? E aí a gente entra num conflito, porque nos dias de hoje, quando se fala do Evangelho, se fala de coisas, de conquistas de coisas. A prosperidade do Senhor é algo real para as nossas vidas, é algo abençoado para as nossas vidas, porém, a essência do Evangelho do Senhor Jesus são as pessoas e não as coisas. E as pessoas estão buscando a Jesus para ter mais coisas. E coisas para quê? Só para elas. Sendo que Jesus queria que elas prosperassem para que elas ajudassem pessoas. E aquele que tem, quer ter mais. Aquele que conquista, conquista mais. E aquele que não tem nada, continua não tendo nada. A desigualdade social que nós estamos acostumados a ver, essa desigualdade vem com a origem do pecado, mas quando Deus criou o homem e a mulher, quando fez o homem e a mulher, Ele não fez para que houvesse desigualdade social, você está entendendo? E qual que é a pergunta que muitos fazem? Por que as crianças passam fome? Porque há violência? Porque há sofrimento? Porque tem gente que tem tanto e tem gente que não tem nada. Deus não está vendo isso? Deus está vendo tudo isso. Ele não criou o homem e a mulher para que houvesse isso. Mas o pecado fez com que houvesse isso. E o pecado, o que é? É o erro do homem. O homem erra. O homem peca. Diante daquilo que Deus vem estabelecendo, diante das coisas que o Senhor vem colocando diante dos nossos olhos, nós escolhemos andar segundo as nossas vontades e os nossos prazeres, e não segundo a vontade de Deus e os desejos que Deus tem para nós. E por isso sofremos e fazemos sofrer. Por isso oprimimos e somos oprimidos. Deus não tem nada a ver com isso, vocês estão entendendo? E às vezes a gente olha e fala assim, poxa, onde estava Deus que não viu isso? Onde estava Deus que aceita uma coisa dessa? Não, quando Deus criou todas as coisas, Ele fez um plano de liberdade ao homem. Ele não nos padronizou, Ele nos criou e nos deu liberdade na criação. Ele não falou que nós éramos robozinhos que deveríamos copiar uns aos outros. Ele nos deu personalidades, Ele nos deu emoções, Ele nos deu dons específicos, Ele nos deu habilidades diferenciadas. E diante de tanta diversidade, o Senhor nos deu uma só palavra, um só ensinamento, mas nos deu a liberdade de segui-lo, nos deu a liberdade de escolha. Por isso, alguns escolhem e outros não escolhem. Outros escolhem ser bons, outros escolhem não ser. Uns escolhem ser generosos, outros escolhem ser avarentos. Uns escolhem cuidar um do outro e outro escolhe maltratar um ao outro. Essa é a liberdade que Deus não vai alterar. Ele não vai alterar. E diante de tanto sofrimento, e diante de tanta dor, o Senhor continua amando o homem, dando ao homem a oportunidade de mudar a sua escolha, mesmo que por anos escolheu errado.
Mesmo que por boa parte da sua vida, ele decidiu escolher errado. Deus dá sempre a mim e a você a oportunidade de uma nova escolha. Uma escolha abençoada. Hoje você está aqui e o Senhor está te dando a opção de ter uma vida abençoada. Deus está te dando a opção de andar num caminho melhor do que o caminho que você já tem andado. O Senhor tem te dado a opção. Ele não tem te obrigado, porque se Ele tivesse te obrigando, Ele se manifestava aqui, mandava fogo neste lugar, se nós não cumpríssemos aquilo que Ele manda fazer. Mas Ele não faz isso. Ele coloca diante de você e de mim o seu amor, e fala assim: você quer ou você não quer? Você entende? E diante de tanto caos e tanto sofrimento, eu e você temos acesso a milagres de Deus. Eu e você temos acesso a milagres. Você quer milagres? Você tem acesso a milagres. O que são milagres? Milagres são coisas que os homens não podem produzir, que os homens estão limitados a produzir, e que Deus faz para confrontar o homem, mostrando que o homem não é autossuficiente, Deus é. E quando eu e você não podemos, Deus pode fazer. Quando você acha que algo é impossível, Deus olha e diz: não é impossível para mim. Está entendendo? Então o texto que nós lemos aqui, ele nos mostra 4 princípios importantes para vivermos milagres. Você quer viver milagres, não quer viver milagres? Então eu vou te ensinar aqui 4 princípios para você viver milagres. E Jairo mostra para nós claramente como viver milagres. E o primeiro é que Jairo arriscou a sua reputação ao se aproximar de Jesus. Mas devido à sua necessidade, ele não desistiu. Veja, Jairo era o quê mesmo? Ele era dirigente da sinagoga. A mesma sinagoga que olhava para Jesus como alguém que estava gerando rebelião e confusão no meio do povo, que estava vindo com a mensagem herege. Então imagina no ambiente onde Jairo estava, os comentários que se fazia de Jesus, as coisas que se pensava de Jesus, mas Jairo precisava de um milagre. Jairo tinha uma necessidade, Jairo tinha um problema, e os homens não poderiam mais resolver o seu problema. Eles não tinham condições de resolver o problema da sua filha. Jairo só podia contar com Deus, mas quando ele olhava para os homens que se diziam representantes de Deus, ele não via ninguém capaz de fazer o que ele ouviu que Jesus era capaz de fazer. Então Jairo, ele decide no seu coração a não se preocupar mais com o que as pessoas vão falar dele. Ele se arrisca mesmo, ele arrisca a sua reputação para viver um milagre. Quero dizer uma coisa para você: ninguém vive milagre sem se arriscar, irmão. Ninguém vive milagre do Senhor sem pagar mico. Ninguém vive milagre do Senhor se não der a cara para bater. Tem pessoas, uma vez eu vi uma coisa na televisão, morreu lá um artista, um político famoso, e aí um irmãozinho lá, fervoroso, entrou, e as televisões da Rede Globo, Record, estava tudo lá. E ele começou a orar: em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. E quis Deus que aquele homem não levantasse, e que ele morresse mesmo, e ficasse morto. Aquele irmãozinho, ele foi tão avacalhado na televisão, foi tão discriminado na televisão, mas ele se arriscou, porque ele queria ver um milagre. Já pensou se aquele homem levanta? Muitas pessoas já ressuscitaram. A Bíblia conta que Jesus, pelo menos, a Bíblia mostra 3 ressurreições que Deus deixa bem claro. Essa menina é uma, Lázaro é outro.
E aí a gente vê, na época de Eliseu, Deus ressuscitando também um menino. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Já pensou se Deus levanta? As pessoas têm medo muitas vezes de dar a cara para bater, têm medo de se expor, têm medo de levantar as mãos e dizer em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. Senhor, tu tens o poder de realizar isso, o Senhor tem poder para realizar aquilo, mas nós muitas vezes estamos tão incomodados com o que as pessoas vão pensar da gente. Porque às vezes para dar um glória a Deus na igreja é tão difícil. Às vezes para dar um aleluia na igreja é tão difícil. Porque o que o irmão vai pensar de mim? Olha, se eu levantar minha mão para o céu, os caras vão achar que eu já sou religioso demais. Está entendendo? E as pessoas estão precisando, estão tão precisadas de um milagre de Deus, mas elas estão tão incomodadas com o que as pessoas vão pensar. Receita para o milagre: aprenda a se arriscar. Aprenda a enfrentar as situações, mesmo que a sua reputação seja preterida, desvalorizada diante das pessoas que estão ao teu redor. Isso pode ser família, isso pode ser amigos, isso pode ser familiares, seja onde você estiver, não tenha medo de se arriscar em nome de Jesus, se você quer viver milagres. O segundo ensinamento que Jairo deixa aqui para nós, é que Jairo demonstra ter uma mente aberta e suficiente para aprender algo novo. Quer viver milagre? Você tem a cabeça aberta para aprender algo novo? Jesus é um herege. O que esse homem tem para me ensinar? Eu sou líder da sinagoga. Eu tenho que viver as doutrinas que os judeus passam. Eu tenho que viver os costumes que nós estamos habituados a seguir. Mas vem Jesus com um ensinamento aí. Eu não vou seguir esse ensinamento, coisa nenhuma. Jairo não pensou assim. Jairo tinha uma cabeça aberta para começar a aprender coisas novas. Quero dizer uma coisa para você, irmãos. Às vezes a gente está tão tomado de religiosidade que a gente não permite o Espírito de Deus trazer algo novo para nós. Porque a gente acha que as coisas de Deus só tem que ser desse jeito. É dessa forma. E aí Deus vem e quer mostrar algo novo, de um jeito novo, mas o nosso coração fecha. Olha, desse jeito eu não aceito. Você já viu aquelas pessoas que gostam de oração forte? Ela só acredita que a bênção chega com oração forte. Se ela falar para você assim, olha, ora por mim, você fala assim, está abençoado. Ele não crê. Você tem que falar assim, ô céus, ô lua, ô luminares, o Senhor venha e desça com fogo aqui neste lugar, e que pegue e dê uma sacudida no cara assim. Tem gente que só acredita assim. Está entendendo? Tem gente que ele só acredita em profetiza, daquelas que fica assim, Deus mandou falar para você, isso aí é espírito que baixou, não é profecia. Aí quando Deus usa a palavra dele de forma simples para nos instruir, nos mostrar que nós estamos errados, eu não acredito. Eu só acredito na profetizar A, B, C ou D. Eu só acredito se ela tirar uma palavra, só acredito se ela falar assim, falar assado. Eu só acredito se ela descobrir a minha vida. É evidente, irmão, não é profetiza. Está entendendo? E aí Deus vem com algo novo, algo abençoado, mas a minha religiosidade não permite. A minha religiosidade também não me permite me abster de determinadas coisas. Tem coisas que não são para nós, não nos abençoam, não são edificantes para nós. Mas aí a gente está tão acostumado nos rituais religiosos, que a gente precisa fazer todos os ritos. Aí eu chego na igreja, para ser abençoado, eu só vou ser abençoado se eu dobrar o meu joelho na igreja. Orar assim um pouquinho, eu oro um pouquinho assim, depois eu oro um pouquinho assim, porque dói o joelho, aí depois eu oro assim também. Eu só recebo se for de joelho. Eu só recebo se for de mão estendida. Eu só recebo se for balançando as mãos.
Eu só recebo se for helicóptero. Está entendendo? A gente só acredita assim. E aí o Espírito de Deus que está neste lugar, abençoando a sua vida, que você talvez esteja assim, eu não estou sentindo nada, pastor. Pois é, você não está sentindo nada, mas abre a sua mente, porque o Espírito de Deus está aqui, abençoando a sua vida, abençoando a tua família, abençoando a tua casa. Você só precisa crer. Mas para algumas pessoas extremamente religiosas, elas precisam de algo mais. Eu preciso dos instrumentais vindo junto. O Espírito está vindo. Ele está vindo. E aí eu começo a ficar. Ele está vindo, ele está vindo. Jairo mostra que para viver milagres, eu preciso estar disposto a aprender coisas novas. Eu tenho que estar disposto a abrir minha mente. Minha filha está precisando de cura. Eu estou precisando de um milagre. Eu só ouvi falar que este homem é capaz. Mas o que ele ensina me confronta. Confronta a doutrina que eu tenho. Confronta a minha religiosidade. Confronta o ambiente que eu estou. Mas eu estou disposto a aprender. Eu estou disposto a ir até lá. Estou disposto a ouvir o que ele tem para falar. Vocês estão entendendo? Quer viver milagres? Esteja disposto a mudar coisas que na sua vida estão aí enraizadas de forma religiosa há muito tempo. Eita Deus! Terceiro ensinamento. Jairo não estava preocupado com possíveis críticas ou reprovações. O que será que os outros líderes da sinagoga vão pensar se eu for até Jesus? O que vão dizer se eu chegar até lá? Quem está querendo viver milagre não se importa com reprovação de ninguém. Não se importa com crítica de ninguém. Onde você vai na igreja? Mas na igreja, você está muito fanática. Estou vivendo o meu milagre. Cheguei na tua casa agora, você vai para a igreja? Pois é, eu vou para a igreja. Quer ir comigo? Fulano está muito crente. Fulano está muito religioso. Nossa, fulano mudou demais. A cabeça está quadrada. O corpo está retângulo. A barriga está redonda. Você está disposto a viver milagres? Está disposto a ter que enfrentar críticas? Está disposto a lidar com essas pessoas que muitas vezes não fazem nada por nós durante toda a sua vida, mas basta você encontrar um caminho certo para ela, para que essas pessoas se manifestem só para te criticar e questionar os teus posicionamentos? Quando os teus problemas estavam batendo na tua porta, essas pessoas nunca foram lá para te ajudar. Essas pessoas nunca foram lá para te abençoar, nem sequer com uma palavra de encorajamento. Essas pessoas nunca choraram com você, nunca sorriram com você, nunca se importaram com você. Você estava lá jogado, abandonado, ninguém ligava para você. Mas agora você foi correr atrás do milagre, pois agora eles começaram a te criticar. Você está querendo viver milagre? Você tem que estar disposto a não ter que dar ouvido para esse tipo de gente. Você está disposto a viver a obra do Senhor por completo? Esteja pronto para não ficar preocupado com a reprovação das pessoas. As pessoas vão te criticar e te reprovar a vida inteira. Que elas critiquem e reprovem a vida inteira. Mas que você, em nome de Jesus, viva os milagres do Senhor para a sua vida, para a sua família. E aí Jairo deixa o quarto ensinamento. Jairo, ele mostra que ele está disposto a enfrentar as pessoas que zombam da sua fé. Eita, gente. É tão difícil isso, né? Gera uma indignação no coração da gente, né? Pessoas que zombam da gente pela fé que temos. Jairo chega diante da sua casa, as pessoas disseram assim: olha, já morreu, nem precisa ir. Jesus fala para ele assim: não, continua crendo. Continua crendo. Jairo resolve fazer o quê? Continuar crendo. Ele persevera na sua fé.
E aí quando ele chega próximo à sua casa, ele começa a ouvir um barulho muito forte. E qual era o barulho? Gente chorando e lamentando. Você sabe, irmãos, nós não temos muito essa prática. Às vezes até tem umas pessoas que gostam de fazer isso. Mas lá, na época, tinham profissionais de choro e lamento. As carpideiras. Elas eram pagas para se lamentar e chorar. Já pensou? O cara tem que estar mal mesmo, né? Não tem ninguém para chorar, vou pagar para chorar por um cara. Tá mal pra caramba, hein? Eu já fui em velório de gente que não tinha ninguém chorando. Ninguém chorava pelo cara. E a família ainda dizia, assim, não dá para enterrar logo não, vou ter que ficar aqui esperando esse cara todo aí, da família toda. Aquele ali estava merecendo que alguém pagasse aí umas 2, 3 para chorar no caixão dele, porque o cara era ruim pra caramba, ninguém quis chorar por ele lá. E o duro é fazer o ofício fúnebre de um cara que ninguém gosta, vai dizer assim, olha, esse cara é um cara abençoado de Deus, o povo bate em mim. Vida de pastor não é fácil não. Agora imagina, você chega, tua fé está ali, firme, forte, as pessoas estão tudo desacreditando, olha, já morreu, nem adianta mais, deixa o mestre aí. O mestre fala assim, não, continua crendo, continua crendo, continua crendo. E ele fala assim, então tá bom, vou continuar crendo. Aí o cara chega na porta da casa dele, porque elas não choravam baixo não, irmãos, chorava alto. E aí imagina um monte de mulher, que é isso, aquilo me deixaria com raiva, uma raiva. Mas Jairo não fica com raiva, ele continua tendo esperança. Mas aí Jesus chega e fala para esse monte de gente, a menina não está morta, a menina está dormindo. Aí aqueles, olha como que o lamento vira assim, começaram a rir de Jesus, começaram a zombar da fé. Você sabe que é praxe isso, né, irmão? É de costume, Jesus já sabia disso. Sempre que Jesus e seus ensinamentos, o evangelho, tem barrado qualquer pensamento ou costume no mundo, os homens debocham. Toda vez que o evangelho de Jesus confronta o pensamento maligno das pessoas, as pessoas debocham, as pessoas zombam. Você fala assim, você não tem fé, a pessoa zomba de você, debocha. Olha o crentinho lá. Isso é sinal de incredulidade da parte deles. Mas para quem está esperando um milagre, ele está preocupado está um pouco preocupado com a risada e a zombação das pessoas. Está pouco preocupado se as pessoas estão rindo deles. Jairo continuou crendo. Jairo continuou crendo. A palavra do Senhor diz que Jesus entrou na casa, deixou todo esse povo para o lado de fora, mas saiu com a menina andando, saiu com a menina abençoada. Quando nós esperamos milagres, existem preços a serem pagos, que nós precisamos estar dispostos a pagar. Quando nós queremos que o Senhor possa tratar em nossas vidas, nas áreas onde nós, muitas vezes, já perdemos as esperanças, onde as pessoas já desacreditaram, e aí você vem na igreja e Deus fala assim, há esperança para você, há esperança para você, há esperança. Aí você, no teu coração, você dá aquele, teu coração volta a ter esperança. Você passa a olhar para aquilo que até outrora você não acreditava mais, agora você acredita, você confia, e aí você começa a passar por um caminho de provações, de lutas, de dificuldades.
Mas isso é tudo para que você permaneça firme. Jesus não está testando você. Jesus só disse para você: não tenha medo, creia somente. Não tenha medo, creia somente. E aí a gente olha para as coisas, a gente olha para as dificuldades, e a gente começa a não acreditar, mas aí Jesus vem de novo e diz: não tenha medo, creia somente, creia somente. E aí a gente vê as pessoas falando mal da gente, a gente vê as pessoas zombando da gente, a gente vai vendo dificuldade, a gente vai tendo que olhar para nós, e muitas vezes ter que renunciar ao nosso orgulho, às nossas vaidades, olhar para os amigos, olhar para os familiares que nos reprovam, mas nós, diante do Senhor, só a gente e Ele, estamos indo em direção ao milagre. A gente está indo em direção àquilo que é importante para mim e para Deus. Porque o milagre é para você. Essas pessoas que te criticam, as pessoas que zombam, as pessoas que muitas vezes querem que você preste conta, esse milagre não importa para elas. Esse milagre não tem significado nenhum para elas. Só tem para você. Só para você. E aí você, com o teu coração apertado, muitas vezes deixa de acreditar no milagre, deixa de continuar firme no propósito de Deus, porque você está preocupado com gente que não está nem um pouco preocupada com o seu milagre. E Jairo, ele demonstra no seu coração uma firmeza, uma fé. E aí dá para entender claramente quando Jesus fala que é impossível colocar vinho novo em odre velho, porque o odre não consegue suportar o vinho novo, ele rasga. Porque a palavra do Senhor, quando ela entra em nós, nós precisamos estar transformados para recebê-la. A gente precisa nascer de novo para recebê-la. A gente precisa estar novinho de dentro para fora, para poder guardar o vinho novo que Ele coloca em nós. Porque se a gente quer receber o vinho novo de Deus, sendo o odre velho, nós não suportamos essa verdade. Nós não suportamos o ensinamento da palavra de Deus. Por isso tanta gente fala que tem fé, tanta gente quer viver milagre, mas quando bate o azeite, quando bate o vinho dentro, ele não suporta, não consegue, não acredita. Começa a ceder daqui, começa a ceder de lá, começa a se preocupar com a opinião de um, começa a se preocupar com a zombaria do outro, começa a se preocupar com a reclamação do um, começa a se preocupar com a sua posição social, começa a se preocupar com um monte de coisa, até que o vinho vai embora, rasgou. Você não suportou a verdade. Jairo, ele conserva a sua mente aberta, para que haja um crescimento maior espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Abra sua mente. Abra teu entendimento para receber coisas novas. Se você não está disposto a abrir seu entendimento para receber ensinamento novo, você continua odre velho. E quando Deus colocar vinho novo em você, você arrebenta. Você não suporta. Você não vai crer. O Senhor vai dizer: creia, mas você não suporta crer. É mais fácil fugir. É mais fácil correr da verdade. É mais fácil admitir que é assim mesmo, as coisas têm que ser assim mesmo. Se nós queremos mudança para o nosso casamento, eu tenho que mudar minha cabeça, para eu crescer espiritualmente, para Deus poder trazer mais azeite, para que assim possa haver mudança e transformação no meu casamento. Se eu quero transformação na minha família, eu tenho que estar com a cabeça pronta, aberta para receber novos ensinamentos, para que eu possa perseverar e continuar a cuidar da minha família. Se eu quero prosperar, se eu quero ser curado, se eu preciso de um milagre de Deus, eu preciso ter uma atitude diferente. Jairo demonstra que ele
abriu a mente dele para receber um novo ensinamento. Ele estava disposto a pagar o preço desse novo ensinamento. O Espírito de Deus hoje, ele traz esse ensinamento, é simples, mas ele é simples para quem está permitindo que o Senhor comece a encher de vinho novo. Porque se você quer continuar sendo cheio de vinho velho, aí você não arrebenta. E o vinho velho representa para nós muitas vezes coisas que são inverdades. São inverdades. É um que falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro, que você hoje ecoa o que foi falado para você. E a religiosidade que estava no coração de um foi passado para você e você tem ecoado essa religiosidade. O Espírito de Deus hoje quer mostrar para você vinho novo. Mas primeiro Ele quer transformar você. Ele quer colocar você como odre novo, para receber vinho novo. Ele quer mudar você de dentro para fora, para que você não estoure ao receber vinho novo. Os ensinamentos genuínos da palavra de Deus, ele vem exatamente para nos abençoar. Jairo, talvez, ele nunca teria essa posição, se o que ele precisasse não fosse importante. Talvez você só vai se transformar de verdade em um odre novo para receber vinho novo, quando você chegar no fundo do poço e perceber que todos esses conceitos religiosos que você tem não te levou a lugar nenhum. E aí quando você chegar lá e você perceber que não tem mais jeito, e aí você vai reconhecer, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Aí o Espírito de Deus vai te lembrar dessa mensagem. O Espírito de Deus vai soprar no teu ouvido. Lembra de Jairo. Lembra de Jairo. Você se preocupa muito com o que seus amigos vão pensar de você. Você se preocupa muito com o que as pessoas estão falando de você. Você se preocupa muito com as críticas que fazem de você. Você dá muita importância para a zombaria que fazem de você. Quem quer viver milagre, lança isso tudo fora. Quem quer viver a bênção do Senhor, lança tudo isso fora. E se você quer viver a plenitude da presença de Deus na sua vida, então começa a jogar tudo isso fora. O que importa é a tua felicidade e a felicidade da tua família. Então vai lá, busca o milagre. Vai lá correr atrás do milagre. Vai lá, se lança aos pés de Jesus. Se implora, se humilha. Um dirigente da sinagoga que olhava para Jesus como um herege, como um agitador no meio da sociedade, esse mesmo homem, esse mesmo líder, se lança aos pés de Jesus e se humilha diante de Jesus para que ele possa viver um milagre. Se nós não começarmos o projeto se lançando aos pés de Jesus, dizendo, eu preciso de você, eu preciso do Senhor atuar na minha vida, eu preciso que o Senhor cuide de mim. Se eu não me lançar aos pés dele, não há misericórdia para mim, não há misericórdia para minha família, eu não vou ver milagre do Senhor, coisa nenhuma. Por isso, eu preciso me lançar aos pés de Jesus, para que Deus olhe para mim e veja, há um coração quebrantado aqui sim, que não está preocupado com o que as pessoas vão dizer, que não se importa com as críticas que vai receber, que não importa se as pessoas vão zombar ou não vão zombar, elas estão procurando milagres. E você vai receber o seu milagre, porque Deus, ele olha para um coração contrito, um coração humilhado, e ele abre o céu e fala, filho, recebe, vai, recebe a bênção do Senhor, vai lá e recebe o milagre que você quer viver, recebe a bênção que você tanto espera. Jairo recebeu, Jairo perseverou, e mesmo quando todos diziam o contrário, Jesus dizia para ele, não tenha medo. Jesus dizia, crê somente. Crê somente, anda comigo, crê somente, vem comigo, crê somente, vem comigo, crê somente, vem comigo. Então hoje o Espírito de Deus manda dizer para você, não tenha medo, vem comigo, vem comigo. Amém? Palavra do Senhor para você.